Graça e paz, irmãos. Aqui mais uma vez, Pastor Francisco, para nós mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. E hoje eu estou bem animado para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, através de mais uma, das epístolas de Pedro. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Amém? Que bom que você está aqui. Quero te dizer que é uma alegria imensa te tê-lo aqui. E tenho certeza que você aprenderá ainda mais sobre a palavra de Deus. Então não deixe de participar da Academia Bíblica da Fé, esteja divulgando a nossa academia para que as pessoas entendam a importância de aprendermos a palavra de Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos falar muito hoje. Tenho certeza que você tem muito para crescer. Amém? Então nesse momento, vamos fazer uma oração para iniciar aí o nosso estudo. Quero que você feche seus olhos neste momento, aonde você está, que o Senhor possa vir sobre a tua vida nesta hora. Amém? Fale com Deus neste momento. Pai querido, aqui estamos diante da tua presença e queremos, ó Deus, apresentar diante de ti este nosso momento de estudo. Queremos apresentar agora diante da tua presença, Senhor, este momento onde certamente o Senhor nos dará crescimento, ó Deus, mediante as Escrituras, mediante a palavra de Deus. Tudo que nós desejamos é viver exatamente, Pai, no centro da Tua vontade. Por isso, nos abençoe, nos dê, Senhor, uma aula cheia da Tua presença e que o Teu poder esteja sendo derramado sobre cada um, sobre cada família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos aí fazendo o estudo do panorama bíblico do Novo Testamento, onde nós estamos, como eu tenho dito desde o início, estudando, livro a livro, fazendo um panorama, não uma exaustão, mas uma panorâmica, dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento. Quando nós concluirmos nessa primeira etapa, nós já estamos aí na reta final. Se você perdeu alguma aula, você tem aí a oportunidade de estar ouvindo, você que participa do grupo. Mas eu quero te encorajar a permanecer, a buscar a cada dia mais, aprender a palavra de Deus, tá bom? Quando concluirmos o panorama bíblico do Novo Testamento, nós iremos para o panorama bíblico do Antigo Testamento. Então, fique esperando aí, porque tem muita coisa para a gente aprender. Amém? Tenho certeza que Deus tem algo reservado para nós nesses dias, e você será grandemente edificado, assim como eu tenho sido, na preparação com muito carinho de cada aula, para que eu possa, de alguma forma, passar para vocês aquilo que o Senhor tem nos dado a graça de conhecer, e que nós juntos possamos prosseguir em conhecer. Amém? Então vamos lá? Hoje nós vamos estudar, então, a segunda epístola, tá, de Pedro, a segunda epístola de Pedro. Na semana passada, nós estudamos a primeira epístola, e nós aprendemos aqui, que esta primeira epístola ela foi escrita, por volta de 60 a 64, depois de Cristo. Aprendemos também, que essa epístola foi destinada, a um grupo de cristãos, um grupo de cristãos que vivia na Ásia Menor. Sabemos que esta região foi uma região onde nasceram igrejas provenientes, ou seja, igrejas que nasceram a partir do avivamento, a partir do momento ali do Pentecostes, e igrejas que foram discipuladas, direcionadas, plantadas também pelo apóstolo Paulo, por Pedro, e por tantos outros homens e mulheres de Deus que foram usados como instrumentos do Senhor para abençoar aquela região. E notamos, que na primeira epístola nós vamos ver Pedro, indo de encontro a eles, justamente por conta de uma perseguição que esses cristãos passavam naquele tempo. E nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre isso
o motivo, né, pelo qual também Pedro vai escrever essa segunda epístola. Amém? Então vamos lá. Como sempre, né, nós sempre falamos aí a visão panorâmica, ou seja, nós damos alguns dados, né, esses dados eu sempre posto no grupo para que você tenha isso daí. Então nós vamos passar aqui a panorâmica, né, dessa epístola. Primeiro, lembre-se, né, sempre eu vou repetir isso daqui para que você entenda, para que você compreenda, para que você grave isso, né? É importante você saber a divisão dos livros do Novo Testamento, né? E assim como nós já estudamos os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas, né, pastorais, nós estamos em um grupo, né, um grupo de epístolas, chamada de epístolas gerais, ou seja, são epístolas que foram escritas a um grupo de pessoas, a uma igreja local, quem sabe, mas que serve de base bíblica para mim, para você, em todos os tempos, e a gente nota, quanto mais a gente estuda, o quanto isso é real. Então, essa epístola, ela faz parte, tá, das epístolas gerais, né? O autor dessa epístola é o apóstolo Pedro, né? Não há dificuldade, né, quanto à tradição, aos pais da igreja, a reconhecer a autoria de Pedro. A data provável, né, da escrita dessa epístola, né, está aí entre 60 e 68 depois de Cristo, como a primeira epístola, porque uma foi escrita após a outra. Então, 1 a Pedro foi escrito primeiro, né, por isso que chama 1 a Pedro, depois vem 2 a Pedro, que foi escrita posteriormente, né? Por que fica esse lapso de tempo? Porque, né, nós sabemos, né, que em 68 depois de Cristo, então, né, cai o império de Nero, né? Então, o que acontece? Nós observamos que essas epístolas, elas foram escritas em um período dentro, né, da concepção de Nero, ou seja, dentro do momento em que Nero ainda era imperador sobre Roma. E como nós falamos aqui na semana passada, em 64 depois de Cristo, o imperador, querendo reconstruir Roma, ele não tinha outra forma a não ser colocando fogo na cidade, e por algum motivo ele vem e traz, né, essa responsabilidade sobre os cristãos, ou seja, ele faz com que os cristãos sejam responsabilizados por um incêndio que acontece em Roma, e a partir de então começa-se uma grande perseguição à igreja, ou seja, a partir de 64 depois de Cristo, uma grande perseguição nasce. O local em que essa epístola foi escrita, né, em Roma, o alvo, né, como eu disse, nós vamos ver aí, né, se você olhar lá no capítulo 3, no versículo de número 1, vai dizer assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com a lembrança a vossa mente esclarecida. Então, aqui ele começa dizendo o quê? Esta é a segunda epístola. Então, ele está aqui já nominando que esta é a segunda epístola, então não há dúvida sobre isso. E ele vai dizer que é para as mesmas pessoas, ou seja, está referenciando as igrejas da Ásia Menor, está referenciando aos cristãos daquela região, né, que foram alcançados pelo Evangelho. Amém? Então, tenho certeza que grandes coisas nós temos para aprender aqui. O versículo-chave está lá em 2 Pedro, capítulo 3 também, lá no versículo de número 18. Olha só o que o texto diz lá, né? No último versículo, né, desta epístola, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, nós, né, podemos glorificar ao Senhor, mas precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Amém? Que nós possamos crescer na graça. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Então, você que faz parte da Academia Bíblica da Fé, você está no caminho certo. Amém? Então, vamos lá. O esboço, como nós dividiríamos, né, essa epístola? Então, nós poderíamos dividir essa epístola, né, aí pelo menos em 3 aspectos importantes do qual
né, Pedro vai tratar de assuntos aqui. Então, primeiro, ele vai falar sobre a fé cristã, ou seja, sobre a importância, né, de nós entendermos, né, de onde viemos e para onde vamos. É importantíssimo nós conhecermos as Escrituras. Ele vai falar sobre os falsos mestres, trazendo um alerta sobre heresias que eram pregadas naquele tempo e que nós vemos que também se difunde ao longo das gerações, e hoje nós vivenciamos, né, algo muito parecido. E, por fim, ele vai terminar falando sobre a volta de Cristo. Ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus, e é sobre isso que nós vamos estar falando agora ao longo do nosso estudo. Por quê, queridos? Porque, como eu disse na aula passada, Pedro ele é muito prático. E essas epístolas, elas são muito direcionadas à igreja, à nossa conduta cristã, né? Nós vemos a epístola de Tiago também, que é uma epístola bem direcionada à fé cristã. E eu e você, nós precisamos disso, para que a gente possa realmente crescer, para que a gente possa realmente evoluir e ver, né, o Senhor operando no nosso meio. Amém? Então, fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente às nossas vidas. Como eu disse, dentro do contexto, ou seja, dentro, né, daquilo que trata essa epístola, né, não há nenhuma dificuldade, né, quanto à questão da sua autoria. Então, aqui nós vemos, né, com clareza que Pedro foi o autor, embora, né, ao longo de algum tempo as pessoas tinham dificuldade, né, de acreditar nisso, porque as pessoas viam como se houvesse uma certa diferença, né, entre a escrita, né, literária ali. Mas quando nós olhamos para alguns aspectos dessa epístola, nós vemos que isso não tem, né, quase que nenhuma dificuldade, porque a epístola, lá no capítulo 1, versículo 1, vai começar dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui está deixando muito claro que é o Simão Pedro, ou seja, aquele que foi chamado por Jesus, né, ali no Mar da Galileia. Então aqui ele está deixando, né, muito explícito, e depois a gente vê ele repetir lá no capítulo 3, do versículo 1, que a gente leu, né, onde ele fala que ele também escreveu uma primeira epístola, ou seja, ele está aqui mais uma vez reforçando, né, a sua autoria. Depois nós vamos ver sobre o propósito. Enquanto, né, a primeira epístola, né, como eu disse, foi escrita, né, para trazer um certo consolo, né, uma certa direção no momento de muita perseguição, essa segunda epístola ela vem para trazer, né, também uma advertência. Ela vem para fazer com que as pessoas, né, fossem acordadas para a real situação que estava acontecendo. E eu tenho certeza que eu e você também seremos sacudidos, né? Porque naquele tempo havia sim muita perseguição, né? Como eu disse, principalmente depois do incêndio em Roma, depois de que Nero, né, faz essa referência onde os cristãos haviam sido culpados de tudo isso, a gente olha e vê a grande perseguição que surge no meio, né, daquele povo contra os cristãos. E ao longo da história, nós vamos ver o quanto nós cristãos somos perseguidos, né? Perseguidos não como nesse tempo onde os cristãos eram queimados vivos, mas perseguidos por conta da nossa fé, né? E você precisa aprender, né, a defender a sua fé. Não a defender uma religião, mas defender em que você crê, tá bom? Então aqui, essa epístola eu diria que se você quer algo que vai te dar uma boa bagagem para a defesa da sua fé, a epístola de Pedro com certeza vai direcionar grandemente a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Quero fazer aqui, né, uma pequena citação. Achei até interessante ouvir de um pastor, né, que referenciando, né, a essa epístola, ao estudo dessa epístola, ele falou que como se nós, né, estivéssemos olhando
para a história dos três porquinhos, né? Quem não conhece essa história, quem não cresceu a sua infância, né, ouvindo falar sobre isso. Mas quando a gente olha para a história dos três porquinhos, nós vamos ver ali que havia os três porquinhos e cada um deles construiu, né, a sua casa de um certo material. Né? E o resumo da história é que havia um lobo mau que, dado momento, vinha e soprava, né, sobre as casas. Por quê? Porque ele queria pegar, né, o porquinho que estava lá dentro. E aquele que construiu a sua casa sobre a palha, né, rapidamente o lobo conseguiu destruir. Aquele que construiu de madeira, né, um material um pouco mais forte, porém não o suficiente em resistência. E quando a gente vê o final, né, dessa história, a gente vai ver que o porquinho que construiu, né, a sua casa de tijolos, ou seja, com certeza ali ele construiu sobre um alicerce, né, a sua casinha não veio ao chão. Por quê? Porque havia uma base. E quando nós olhamos para a fé cristã, ela é assim. O próprio Cristo vai trazer, né, uma outra ilustração falando isso, né, que aquele que segue, ouve, que conhece e vive a palavra de Deus é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Porém, aquele que conhece e não pratica é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, queridos, aqui Pedro está tratando exatamente sobre isso. Está falando a respeito, né, de como nós devemos estar firmados a nossa fé na palavra e no poder do Senhor. Amém? Então, enquanto a primeira epístola, né, tratou muito sobre a questão de uma consolação para que eles se fortalecessem, para que eles resistissem o momento, né, desta perseguição, agora, né, ele vem trazer realmente essa reflexão, a advertência acerca daquilo que havia acontecido. Por quê? Porque enquanto, né, estava acontecendo aquelas perseguições, o lobo mau estava vindo e soprando. E a casa de muita gente estava caindo. Ou seja, queridos, muitos cristãos estavam abandonando a sua fé. Muitos cristãos estavam voltando às práticas erradas. Muitos cristãos estavam vivendo baseado em falsos ensinamentos, em heresias. E nós vamos ver o quanto isso é uma realidade nos dias de hoje. Tá bom? Então, eu tenho certeza que você precisa, né, assim como eu, a cada dia conhecer mais do Senhor para que a gente possa vencer tudo isso. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos falar agora, né, exatamente, né, sobre um ponto importante, né, no caráter cristão. E nós vamos ver, né, aí no capítulo 1, que existe, né, uma direção de Pedro aqui, né, onde ele mostra qual é o nosso conhecimento de Cristo, por que nós precisamos conhecer a Cristo e onde está fundamentada a nossa fé em Cristo. É importante que eu e você tenhamos esse conhecimento, né? Então vamos lá. Depois eu vou te mandar, né, esse gráfico aí para que você possa ver, acompanhar e ter essas referências. Não se preocupe. Mas acompanhe na sua Bíblia aí, 2 Pedro, né, capítulo de número 1. Acompanhe comigo aí. Versículo 1 a seguir, diz assim: Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para frutificar,
né? E frutificar em conhecimento. Ou seja, nós precisamos conhecer a nossa fé, conhecer a preciosidade da justiça de Deus que vem sobre cada um de nós, conhecer que o Senhor, Ele nos alcançou para que nós possamos ser transformados a cada dia e para que a gente possa entender que tudo isso foi feito por amor a cada um de nós. Do versículo 5 a seguir, ele vai dizer o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas, ou seja, essa lista de coisas aí, existe em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedem assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que nós precisamos entender que quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais conhecimento nós buscamos na palavra, no andar com o Senhor, Ele traz uma lista daquilo que é necessário, daquilo que é importante, porque nós precisamos vencer todas as vontades da nossa carne e passar a viver o melhor do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando ele diz aqui no versículo 5, por isso mesmo, reunindo toda a sua diligência, associai com a fé, com a virtude do conhecimento, ou seja, a nossa fé precisa ser uma fé pautada no conhecimento para que a gente possa perseverar e assim a gente possa vencer e não venhamos, né, a ser afugentados pelos ventos de tempestades, por situações difíceis que possa nos acometer. Então é importante que esse conhecimento esteja arraigado em cada um de nós. Amém? O versículo 15 a seguir, olha só o que o texto diz aí. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em que me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que ele está referenciando aqui, amados? Ele está dizendo, ei, eu não estou falando de algo que eu não vivo, eu não estou falando de algo que eu não vi, mas estou falando de algo que eu fui testemunha ocular, de algo que eu presenciei. Então nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência. E o que Pedro está trazendo àquela igreja daquele tempo é que, para você ver, queridos, nós estamos falando aí de 64 anos. 64 anos depois do momento que Jesus estava ali com eles. Esse povo já estava passando por perseguição a ponto de deixar a fé. Por que as pessoas abandonam a fé? Porque deixam que coisas tão fúteis entre e tire aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Então Pedro está chamando a atenção deles aqui, dizendo, ei, a minha fé não é baseada em fábulas. A minha fé não é baseada em uma história, um conto de fadas. A minha fé é baseada num Cristo que vive e reina. Eu ouvi quando do céu bradou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer.
Então, queridos, nós podemos aqui aprender algo muito importante. A nossa fé não é baseada em fábulas. A nossa fé é baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Então, que a gente possa estar atento a tudo isso, né? Então, aqui ele fala também sobre a sua experiência com Jesus na transfiguração. Então, no versículo 18 do capítulo 1, olha só o que diz aí a sua Bíblia. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, né? Ou seja, eles estavam ali no momento, aqui ele está citando o momento da transfiguração. É mais uma, né, evidência de que este Pedro aqui é, né, aquele que caminhou com Jesus. E no versículo, né, 19, ele vai falar: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então aqui ele está falando sobre a infalibilidade da Bíblia. Queridos, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aqui ele está citando, né, quando ele fala das profecias, das palavras proféticas, ele está apontando para o Antigo Testamento. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele vai repetir isso várias vezes na epístola, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento são palavras de Deus. Ou seja, aqui está ficando muito claro que a palavra de Deus não é baseada em contexto humano. Os livros humanos, os livros de autoajuda, os livros que a gente lê aí, né, das nossas literaturas, elas são lindas, são bonitas, mas logo passam. Agora a palavra do Senhor, ela é viva, ela se renova todos os dias. Então que nós possamos dar valor à palavra do Senhor a cada instante. Amém? Então, nós passamos aí pelo capítulo de número 1, onde ele fala, né, exatamente sobre isso, sobre o caráter cristão, sobre a importância de nós cultivarmos esse caráter. Mas nós vamos falar agora, no capítulo 2, né, sobre os falsos mestres, sobre algo que estava acontecendo naquele tempo e acontece também nos dias de hoje. Você vai identificar aí muita coisa daquilo que acontece hoje. Vamos lá? Olha só, olha o que diz aí o capítulo de número 2. Vamos ler juntos. Amém? Olha só, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais o introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Que ainda que nós vejamos tudo isso acontecer, nada disso vai passar impune. Ou seja, levantarão falsos mestres, falsos líderes, e nós temos que ter coerência. Nós, como povo de Deus, precisamos saber reconhecer o verdadeiro do falso. Se você olhar para uma nota de dinheiro, quantas propagandas foram feitas, quanta informação a gente tem para fazer, né, a diferenciação de uma nota verdadeira da falsa. Muitas pessoas podem olhar para isso e dizer, isso não tem importância, principalmente as pessoas que não trabalham com o comércio, né? Mas quem trabalha no comércio e pega dinheiro todos os dias, ela está sempre atenta. Será que essa nota é falsa? Será que essa nota é verdadeira? Né? Está sempre conferindo.
Agora eu te pergunto, e você, tem conferido aquilo que você tem ouvido no YouTube, nas redes sociais? Hoje, queridos, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo exatamente parecido com esse que Pedro estava falando. Nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas têm difundido toda sorte de ideia contrária à palavra de Deus e têm vendido isso de alguma forma, feito com que as pessoas acreditem até que seja algo da parte de Deus. Então, é importante que eu e você possamos notar algumas características, e depois eu vou estar passando para os irmãos também sobre como Pedro aqui ajuda esta igreja a identificar tudo isso. Então aqui ele vai falar, né, sobre essas figuras do falso mestre, né? Ele vai falar aqui de anjos rebeldes, ele vai falar sobre a época de Noé, a geração de Noé, onde Deus levantou Noé para salvar, né, todo ser vivente, mas ninguém escutou a pregação de Noé. Ele vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele vai falar aqui sobre Balaão, que precisou ouvir um animal falando com ele. Queridos, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas aqui ele traz as características, e é nessas características aqui que eu queria passar um tempo agora com os irmãos. Ele vai trazer aqui, no capítulo 2, né, as características desses falsos mestres. Primeira característica, são cobiçosos. Pessoas que estão sempre cobiçando aquilo que o outro tem. Pessoas que estão sempre ali cobiçando ter mais e mais e mais. Ele vai dizer que outra característica desses falsos mestres é que serão ímpios. O que é ímpio? Ímpio é inimigo de Deus. São pessoas que aparentemente podem carregar uma mensagem bonita, porém não condiz com a realidade do Senhor. E quantas pessoas são enganadas por isso. Diz que esses falsos mestres serão insolentes, ou seja, pessoas que são arrogantes. Ele diz que serão irracionais, ou seja, quantas vezes a gente vê ensinamentos que são completamente ilógicos. Ele vai dizer que esses falsos mestres são adúlteros, e não só é adultério em relação, quem sabe, às suas vidas, né, conjugais, mas adúlteros quanto à palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus, adulteram os preceitos e os princípios do Senhor. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. O texto diz também que esses homens serão gananciosos, vaidosos e corruptos. Infelizmente, hoje nós temos visto muitos líderes, ou aqueles que se dizem líderes, que têm se envolvido cada vez mais com a corrupção. Pessoas que têm cada dia mais se envolvido com a ganância, com a vaidade, e têm se afastado do Senhor. E aqui o Pedro vai trazer comportamentos que são condizentes com esse tipo de gente, com esse tipo de falso mestre, com esse tipo de falso profeta. Ele vai dizer que, primeiro, eles estarão dentro da igreja, e isso é uma realidade. Quantas pessoas seguem pessoas na internet sem conhecer a vida dessa pessoa? Quantas pessoas trazem para dentro da sua própria casa, né, algo que eles nem sabem, nem convivem. Então é muito importante a gente estar atento àquilo que a gente está ouvindo, àquilo que a gente está buscando. Introduzirão heresias destruidoras. Quantas heresias, né, têm destruído o povo de Deus nos últimos tempos? Querido, quanto misticismo tem sido criado dentro das igrejas, quantas situações contrárias, né, que não passa de preceitos de homens. Ele vai dizer aqui no versículo 2 que eles terão muitos seguidores, ou seja, muitas pessoas o acompanharão. E aqui trago um alerta: nem todo mundo que tem muito seguidor na internet é o correto.
Às vezes, aquela pessoa está sendo apenas levantado como aquele que fala o que aquelas pessoas querem ouvir. Difamarão o caminho da verdade. Sabe o que é difamar? Falar mal. Falar mal do caminho da verdade. São pessoas que vivem difamando o caminho verdadeiro. Explorarão as pessoas com histórias inventadas. Queridos, infelizmente, hoje nós temos vivido no meio de pessoas que têm inventado de tudo para explorar as pessoas, para colocar um jugo sobre a vida das pessoas. Nós já ouvimos falar até de trísimo, né? Então isso, amados, são coisas que nós temos que estar atentos, porque quantas pessoas estão completamente fora dos preceitos do Senhor, são impulsionados pela carne, ou seja, são não direcionados pelo Espírito, mas direcionados pela carne. Desprezam totalmente as autoridades, e aqui eu quero dizer isso. Quantas pessoas, queridos, quantos pregadores hoje, que eles não estão debaixo da liderança de ninguém. Quantas pessoas hoje que estão aí se dizendo profetas, se dizendo aqueles que fazem e acontece, mas na verdade não se colocam debaixo da autoridade de ninguém. Quantos daqueles que se dizem líderes, mas não obedecem aos governos? E aqui Pedro está falando exatamente sobre isso. Ele fala sobre a importância de nós sermos obedientes. Nós não fomos chamados para ser desobedientes. Aqui fala sobre falar mal do que não conhece. Quantas pessoas falam daquilo que não entendem? Nós precisamos a cada dia conhecer. Hoje se fala muito em fake news, né? Então aqui é como se Pedro, né, dissesse daqueles que fazem, né, que proliferam as fake news. Querido, investigue, veja se algo que você está falando é verdadeiro. Nós precisamos ter essa noção. Vivem em completa devassidão. Quantos líderes vivem de maneira completamente destrutiva? Quantos cristãos vivem assim? Convencem os instáveis na fé. Quantas pessoas estão aí, né? Às vezes a pessoa começou a caminhar e vem aquela pessoa, aquele cristão que está, ou aquele que se diz cristão, e vem e desestabiliza essa pessoa. Extraviam-se da justiça, provoca desejos libertinos e seduzem os fracos. Fazem falsas promessas de liberdade, que na verdade têm se tornado libertinagem. Nós temos vivido em um tempo onde as pessoas têm dito, não, nós estamos vivendo no tempo da graça, e na graça o Senhor nos alcança pela graça. Se nós pecarmos, o Senhor alcança pela graça. Querido, nós vivemos sim o tempo da graça, mas nós temos que entender que a graça vem para alcançar aqueles que arrependem. A graça vem para alcançar aqueles que confessam os seus pecados e deixam. A graça vem para aqueles que estão dispostos a se entregar a um Deus que pagou um alto preço pela nossa vida, sendo nós de nenhuma forma merecedor disso. Então, que nós possamos valorizar a graça de Deus e entender que a graça do Senhor não é uma porta para a libertinagem. A graça de Deus não é uma porta para que eu e você possamos fazer aquilo que a gente bem entender. Nós precisamos seguir o Senhor e cumprir as suas promessas. Então, queridos, que esta palavra fique gravada no nosso coração. Então o capítulo 2 fala sobre isso. O capítulo 2 fala sobre a importância de eu e você saber identificar quem são os falsos mestres, qual é a falsa pregação, qual é o ensinamento errado, para que a gente possa ter o discernimento. Então eu diria que essa epístola de Pedro, ela traz certamente uma direção para que eu e você identifique cada ponto da nossa vida como cristãos. Primeiro, quem eu e você é, qual a nossa identidade. O capítulo 1 está tratando muito sobre identidade.
Pedro termina esse capítulo 1 dizendo: eu vi, eu sei quem eu sou, eu vi Jesus, eu sou uma testemunha ocular de Jesus, nada vai mudar isso na minha vida. E como eu e você temos lidado com as circunstâncias da vida, com as perguntas que batem na nossa porta. Quem é o seu Deus? Em que você crê? Qual é a sua fé? Será que nós sabemos dar resposta para essas perguntas? E depois Pedro vai agora nos ensinar sobre os falsos mestres, sobre tudo isso que nós passamos aqui, que nós possamos identificar essas características desses falsos mestres, que nós possamos identificar o comportamento dessas pessoas, que nós possamos entender, amados, que nós precisamos conhecer ao Senhor, porque somente através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos vencer, né? E não vamos cair em nenhuma cilada. E ele termina, né, com o capítulo 3, falando exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele fala sobre o cumprimento de uma promessa. Ele fala sobre o momento em que Jesus virá. Então aqui o apóstolo Pedro vai tratar exatamente sobre isso e como eu e você precisamos ter essa convicção. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1 diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só, querido, como ele diz aqui, ó, no capítulo 1 ali, ó, procuro despertar. Depois no capítulo 2 ele vai dizer, para que vos recordeis, ou seja, ei, crente, lembre-se, lembre-se. E aqui ele vai falar de quê? Ele vai falar das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, uma referência ao Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, está falando de Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos, Novo Testamento, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Será que nós temos vivido isso? Eu te faço essa pergunta, será que nós temos vivido o escárnio? O que é o escárnio, pastor? As pessoas chacotarem da nossa fé, as pessoas escarnecerem da fé cristã. O que aconteceu no Sambódromo em 2019, 2018, todas as manifestações. O que é aquilo? Escárnio. Escárnio da palavra, escárnio dos preceitos do Senhor. E ele vai dizer, e dizendo, onde está a sua promessa, a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa pergunta é uma pergunta que pode vir sobre qualquer um de nós. Onde está esse Jesus que disse que voltar, já tem 2021 anos e ainda não voltou? Queridos, você precisa ter essa resposta. Jesus Cristo vive e reina e Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa promessa se cumprirá. Ele vai continuar, vamos lá no versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ó, veja que ele usa a palavra esquecer aqui de novo. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se alguém te perguntar, por que, pastor? Por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus é longânimo e Deus espera que todos sejam salvos. Pode ser que nem todos serão salvos, queridos. Acredito que nem todos serão salvos, somente aqueles que creem. É por isso que aqui está dizendo, porque o nosso Deus é longânimo e Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. E virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com espetioso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados.
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Eu e você precisamos apressar a vinda do Senhor. O que eu e você nós temos feito? Apressar a vinda do Senhor é pregar o Evangelho a toda criatura. Apressar a vinda do Senhor é exatamente nos colocar na posição daqueles que desejam que outras vidas sejam salvas, libertas e transformadas. E que nós possamos fazer isso. Amém? Que nós não venhamos guardar isso só para nós, mas que outras e outras vidas possam ser alcançadas. E ele termina dizendo, versículo 14: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se esforcem, se empenhem em ser achado pelo Senhor, sem mancha e irrepreensível. E ele continua: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Sabe o que está falando aqui? Confirmando a palavra de Paulo, confirmando o apostolado de Paulo, confirmando as epístolas de Paulo, e dizendo, assim como as pessoas distorcem a palavra de Deus, estão distorcendo a palavra que o apóstolo Paulo ministrou. E às vezes, queridos, hoje nós estamos vivendo a mesma circunstância. As pessoas têm distorcido a palavra de Deus. As pessoas querem viver a palavra de Deus só aquilo que é conveniente. E nós precisamos conhecê-la por completo. E ele termina dizendo, vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Sabe o que eu e você precisamos aprender, amados? É que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A minha e a sua fé não pode ser baseada naquilo que a gente ouve. A minha e a sua fé precisa ser baseada na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, na profundidade da palavra de Deus, na firmeza da palavra de Deus. Então, que nessa hora, eu e você possamos terminar este estudo com esse entendimento de que nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus. Porque senão o lobo mau virá e nos alcançará. Então firme, aí a sua casa sobre o alicerce, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então nesta lição nós aprendemos aqui sobre a importância de eu e você sermos diligentes, do quanto é importante nós buscarmos conhecimento e fazer parte da Academia Bíblica da Fé, estudar a palavra de Deus, é algo que não deve ser feito esporadicamente ou por alguns. Nós, como cristãos, temos a obrigação de conhecer o Deus que nós servimos. Sabe o que eu acho interessante? É que dizermos que somos cristãos e não estudar a palavra de Deus torna-se algo incoerente. Como eu conheço alguém de quem eu não busco saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera que eu faça ou que eu não faça? Então que a gente possa, todos os dias,
ter isso na nossa mente, que nós possamos guardar esta palavra e entender que fazendo assim, nós venceremos todos os vendavais, todos os problemas e jamais seremos derrubados pelas heresias. O que é heresia? Heresia é aquilo que é a distorção da palavra. Jamais seremos alcançados pelas heresias e jamais abandonaremos a fé. Por quê? Porque a nossa fé estará firmada na rocha. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que nós possamos crescer ainda mais. E eu tenho certeza que no nosso próximo encontro, mais e mais nós vamos aprender e o Senhor tem muito a acrescentar na nossa vida. Então não deixe de participar. Convide as pessoas para fazer parte deste momento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a tua graça e o teu poder. Esteja derramando sobre nós, ó Pai, hoje e sempre, a tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado por tudo. Obrigado por este estudo e que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma ótima semana e vamos todos juntos, crescer no conhecimento do Senhor. Fique com Deus, graça e paz e até a próxima semana.